Portanto, a glicólise é um processo que acontece no citoplasma. E um detalhe, não existe participação de oxigênio nesta etapa. Apenas as etapas que acontecem na mitocôndria é que vai ter participação de oxigênio. E segura a cerejinha aí, mano, que tu vai colocar a cerejinha no bolo na aula de cadeia respiratória para tu ver quem é que, aonde é que entra o oxigênio nessa jogada. Então, de forma geral, é isso que acontece na glicólise. A glicose ela é quebrada em duas moléculas de piruvato. Mas é claro que essas quebras não acontecem na mesma hora, tipo, a glicose quebrou e virou 2 ácidos pirúvicos. Não, essas quebras são feitas aos poucos e são separadas por reações. Cada reação é catalisada por enzimas específicas e vão formando compostos, até que o último composto seja o ácido pirúvico, e esse sim vai acabar sofrendo uma última modificação intermediária que acontece entre a glicólise e o ciclo de Krebs, e ele entra dentro do ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs. E literalmente, em tese, o que aconteceu é a liberação de carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono se uniu com oxigênio, formou dióxido de carbono. Hidrogênio ficou liberado, foi transportado pela molécula de NAD ou de FAD. Tá? O FAD vai aparecer na glicólise, mas bem rápido. Mas o NAD é a molécula padrão aqui desse processo, onde vai estar transportando o hidrogênio. Então eu convido você agora a namorar um pouco aqui com as imagens que eu vou mostrar para vocês sobre o que está acontecendo em cada uma das etapas do processo de glicólise. Mas tenha em mente uma coisa, o que está acontecendo de forma geral é a liberação de carbono, oxigênio, formando dióxido de carbono, e a liberação de hidrogênio e a consequente ligação desse hidrogênio com a molécula de NAD. Tudo bem? Então aqui eu tenho a primeira reação da glicólise. Ligação de fosfato na molécula de glicose. Então a glicose entrou dentro da célula e ela quer sair, mano. Ela quer sair. E a célula precisa encontrar alguma forma de prender essa molécula dentro da célula. Para isso poder acontecer, ocorre a ligação de um grupo fosfato à molécula de glicose. Isso faz com que mude a sua simetria e ela não consiga sair para fora da célula. Com essa ligação, a molécula fica presa na célula. Então, olha o que acontece. A glicose recebe uma molécula de ATP, ou seja, recebe um fosfato da molécula de ATP. Se o ATP está perdendo um grupo fosfato, ele deixa de ser ATP e se torna ADP. Por essa razão, nós dizemos que na primeira reação da glicólise acontece gasto de energia. Que é meio contraditório, não é? Como é que um processo de produção de energia está gastando energia? Sim, para poder ganhar muita energia, tem que ter investimento. Então, o primeiro investimento aqui é o gasto de uma molécula de ATP. Então, toda enzima que termina em sinase ou quinase transferem fosfato. Por essa razão, quando glicose é convertida em glicose 6-fosfato, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo a transferência do fosfato do ATP para a molécula de glicose lá na posição 6 do carbono, beleza? Então acontece gasto de energia e isso é catalisado pela enzima hexoquinase ou sinase, uma enzima bem conhecida. Então virou a glicose 6-fosfato. Primeira reação. Na segunda reação, o que muda é o formato da molécula. Então não acontece muita coisa não. Está mudando o formato da molécula para poder ela ficar bem justinha, para poder acontecer uma quebra no meio dela. Quanto mais simétrica, mais fácil de se quebrar. Então, essa reação aqui, ela é catalisada pela enzima fosfoglicose isomerase. Se você vê o nome mais isomerase mais pela frente, está mexendo na isomeria da molécula. Como você pode perceber, mexeu aqui na isomeria da molécula. O fosfato que estava em uma posição foi para outra posição. Então, no lugar de ser glicose 6-fosfato, fica frutose 6-fosfato. E vai-se embora, papai, vai-se embora. Aqui não teve nem gasto de energia e nem ganho de energia.
Na terceira reação, a molécula fica ainda mais simétrica e está pronta para ser quebrada. Quebra que vai acontecer na quarta reação. Então, olha só, outra molécula de ATP acaba sendo utilizada. Se está tendo questão de transferência de ATP, temos ali ó, o sufixo quinase, catalisado pela enzima fosfofrutoquinase, ou sinase também. Então, outro ATP é gasto. O ATP libera o seu fosfato para a molécula de frutose 6-fosfato e ela vai agora ter dois grupos fosfato. Frutose 1,6-bifosfato. Perceba que tem um fosfato adquirido na primeira reação e um fosfato adquirido na terceira reação. Tudo isso para poder deixar a molécula bonitinha para poder acontecer a quebra. Patricão, então, já teve gasto de 2 ATPs. Cadê os ATPs sendo produzidos aqui na glicólise? Tenha calma que você já deve imaginar que esses fosfatos aí não irão estar na composição do piruvato, não. Então, quando eles forem liberados, consequentemente vai haver produção de ATP. Ok? E aqui eu tenho a nossa quarta reação. Quebra da frutose 1,6-bifosfato. Então, essa molécula vai ser quebrada ao meio. Só que tem um pequeno detalhe, tá? Frutose 1,6-bifosfato se converte em duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Só que tem um pequeno detalhe. Quando a enzima que catalisa essa reação, chamada de enzima aldolase, quebra a frutose 1,6-bifosfato, a conformação de uma molécula fica um pouco diferente. E não vai se chamar de gliceraldeído 3-fosfato, vai chamar de dihidroxicetona. Então, isso não é interessante, tem que ser duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, outra enzima, atuando numa quinta reação intermediária, faz com que esse dihidroxicetona se converta em gliceraldeído 3-fosfato. Então, o nome dessa enzima é triose fosfato isomerase. Lembra quando eu falei? Falou em isomerase, está falando em questão de formação da molécula. E esses gliceraldeído 3-fosfato vão seguir vias metabólicas, vão seguir a mesma via metabólica. A partir daqui, o que eu vou te narrar vai ser ligado ao que está acontecendo com uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Mas lembre que não é só uma que está em jogo, são duas. Então a mesma coisa vai estar acontecendo com a outra molécula. Ou seja, na sexta reação ocorre a transferência de hidrogênio e formação de NADH. Ou seja, acontece uma redução da molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Olha só, outro fosfato inorgânico entra dentro da composição da molécula, ou seja, ocorre gasto de ATP. Então, gastou aqui ATP. E, consequentemente, uma molécula de hidrogênio é perdida. Quando essa molécula de hidrogênio fica liberada, lembra que eu falei? O NAD vai lá e carrega ela, tá? Pega ela para poder levar para o processo de cadeia respiratória. Então, nessa sexta reação, que está acontecendo a mesma coisa com a outra molécula, o gliceraldeído ele é convertido em 1,3-bifosfoglicerato. Então, outra molécula de fosfato inorgânico entra dentro da composição. Nossa, Patricão, minha nossa! Agora sim, eu tenho a formação dos ATPs aqui. Na sétima reação ocorre a formação do primeiro ATP na glicólise, catalisado pela enzima fosfoglicerato quinase, aonde um fosfato desse aqui é perdido. Se o fosfato sai, o ADP vai lá e pega ele. ADP mais fosfato, ATP. ATP é energia. Então, 1,3-bifosfoglicerato se torna 3-fosfoglicerato. Então, aconteceu ganho de ATP aqui e ganho de ATP com a outra molécula também, tá? Ah, Patricão. A oitava reação acontece a transferência do grupo fosfato dentro da própria molécula. Catalisado pela enzima fosfoglicerato mutase, o 3-fosfoglicerato, ele
passa a se tornar 2-fosfoglicerato, mudando só a posição da onde estava esse grupamento fosfato. Patrick, beleza. E na nona reação acontece aí a liberação de água, ou seja, hidrogênio é perdido aí também, tá? Se unindo a moléculas de oxigênio da própria molécula do fosfoglicerato, formando aí a molécula de água. Então, 2-fosfoglicerato é convertido em fosfoenol piruvato. Ou melhor, uma molécula de água entra dentro da composição. Perdoe essa minha boca, tá? Uma molécula de água entra dentro da composição. A setinha tá apontando para que tá entrando, tá? Então, o 2-fosfoglicerato recebe uma molécula de água e se torna o fosfoenol piruvato. Não perde água não, ganha água, beleza? E a 10ª reação, o que acontece é o fosfenol piruvato é convertido em piruvato. Esse único fosfato que existe aí, ele acaba sendo liberado, formando ATP, ficou livre, ADP vai lá, pegou e se tornou em piruvato. A mesma coisa aconteceu com a outra molécula. Então a gente percebe o seguinte aí, que houve a produção de 4 ATPs e o gasto de 2 ATPs. Se você calcular bem, literalmente é isso que aconteceu. Mas aqui para nós, essas quantidades de ATPs que nós calculamos não representam exatamente como é, porque isso depende muito do tipo de célula, tá? Então a gente costuma dizer isso, que na glicólise produziu 4 ATPs e gastou 2 ATPs. Mas qual é o resultado do processo de glicólise? A formação de 2 piruvatos. Por essa razão é que essa aula não termina aqui. Na próxima aula sobre ciclo de Krebs, tu vai entender o que é que vai acontecer com esse piruvato antes de entrar no ciclo de Krebs, beleza? Mas perceba que até agora o que está acontecendo são quebras com a molécula da glicose, tá?